estudante! Meu nome é Rosimelo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje o nosso tema da aula é coerência. Então, vamos lá. Na última aula, nós vimos o que é coesão. Então, vocês entenderam coesão e os tipos de coesão. Agora, nós vamos ver coerência. Uai, professora, mas coesão e coerência não é a mesma coisa? Não é igual, professora? Não. Coerência e coesão vêm juntinhos. Muitos falam que é uma moeda, os dois lados da moeda, né? Eles vêm juntinhos, mas coesão é uma coisa, é a estrutura do texto e agora nós vamos trabalhar coerência. E coerência nós vivemos com ela no dia a dia. Eu preciso ser coerente com o que eu falo, né? Se eu falo uma coisa, eu preciso fazer aquilo. Eu devo ser o que eu sou, né? Então, se eu falo uma coisa e faço outro, eu estou sendo incoerente. Então, nós vamos ver tipos de coerência, o que é coerência e tipos de coerência. Isso está lá na competência 3 do Enem. É muito cobrado no Enem. O que é cobrado? Onde é cobrada coerência? Lá na sua redação, né? Que essa redação precisa ser coesa e coerente. E muito na prova objetiva. No Enem também gosta de cobrar questões, né? Cobrando tipos de coesão e tipos de coerência. Então, a competência 3 diz selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, vamos lá. O que eu quero? No final dessa aula, que você seja capaz de entender o que é coerência, entender. Você não deve decorar, né? Você tem que entender para você saber usar. E aprender os princípios básicos da coerência. Então, vamos lá. Vamos da maneira mais simples e básica para você aprender. Então, o que é coerência? A coerência textual pode ser basicamente definida como um princípio de não contradição e de entendimento, pois se refere às ideias lógicas que dão sentido ao texto. Então, voltando na nossa aula anterior, que eu falei sobre coesão, o que é coesão? Coesão é quando eu uso conectivos para articular, para unir palavras. Quando eu falo em coesão, eu falo em estrutura do texto. Quando eu falo em coerência, eu falo do maior, do texto como um todo, da harmonia. Quando eu termino de escrever um texto, para ele ser coeso e coerente, ele tem que ser um texto harmonioso. E jamais eu posso... Aqui está o princípio da não contradição. No Enem, você perde muito ponto. Eu nunca devo contradizer uma ideia minha. Então, vamos lá. Para eu falar de coerência, eu preciso falar sobre macrotexto. Você sabe o que é um microtexto e um macrotexto? Então, vamos lá. Microtexto é igual microestrutura. Então, quando eu falo de microestrutura, eu estou relacionando, são relações menores, de palavra a palavra, de frase a frase. Vamos ver se você aprendeu. Quando eu falo de palavra a palavra, de frase a frase, eu estou falando de quê? Eu estou falando de coesão. Porque coesão é que eu ligo as palavras, é que eu articulo as palavras para formar as orações, os períodos. Lembra? Então, aí, microestrutura. Vamos guardar. Guarda aí. Quando eu falo microtexto ou microestrutura, eu estou relacionando a coesão. Agora, quando eu falo macrotexto ou macroestrutura, é a reunião de vários pequenos trechos do texto, o todo. Então, quando eu falo de macro, né, é o texto como um texto todo. Coerência, eu estou falando do sentido, das ideias do meu texto. Ok?
Então, vamos lá, nos exemplos, para você guardar aí. Olha só, fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, porque eu não estou doente. Notou? Tem coerência? Olha só, o médico, eu não estou doente e ele recomendou repouso e alimentação mais saudável. Viu? Então, a hora que eu leio, fala assim, mas que período feio, as palavras parecem que estão fora do lugar, não é isso? Então, isso é porque não tem coerência, porque usou aqui a palavrinha porquê para unir as orações. Agora, presta atenção aqui, quando eu falo, fui ao médico e ele me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável, apesar de eu não estar doente. Viu como mudou? Então, se eu troquei a palavrinha porquê pela palavrinha apesar, agora meu período já tem sentido. Ele está coerente. Por quê? Apesar de eu não estar doente, o médico me recomendou repouso e uma alimentação mais saudável. Deu para entender o que é coerência? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Olha só. Fui ao cinema porque não gosto de filmes. Olha como ficou feio, né? Suando mal. Eu usei porquê para ligar a oração não gosto de filme. O que tem no cinema? Filme. Se eu não gosto de filmes, então eu não vou no cinema. Deu para entender? Outro. Eu amo comer doces. Por isso vou comprar uma coxinha de frango. O que tem a ver uma coxinha de frango com doce? Se eu amo doces, então por isso eu vou comprar uma coxinha de frango? Não, então eu devia comprar um sorvete, um pé de moleque, né, uma cocada. Então aqui, como eu usei o conectivo por isso, ele não deu, aqui não tenho coerência, né, porque é uma palavra usada errada aqui para ligar. Então, o que está incoerente aqui é o sentido. Deu para perceber? Não é a estrutura, é o sentido que está incoerente. Para a interpretação e compreensão de textos literários, isto é, para atribuição de coerência a gêneros como poesia, música, pintura, entre outros, o conhecimento de mundo é um dos principais fatores. E isso é muito importante lá na prova, lá no Enem. Por quê? Quando eu estou trabalhando um gênero ou uma poesia, lá que eles podem quebrar regras gramaticais, né? Então, olha aqui para você ver um exemplo. Eu tenho aqui uma música, né? Chama Águas de Março, de Elis Regina. Eu não vou cantar porque senão vocês já viram, né? Então, vamos lá. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. É a peroba no campo, é o nó da madeira. Caingá, candeia, é o matita pereira. E aí? Aí você fala comigo, professora, mas aí tem um amontoado de palavras, não fala nada com nada. Não é isso? A hora que você lê aqui, o que faltou aqui? Se você olhar se ele tem coesão, né? É o pau, é pedra, é o fim do caminho. Olha aqui, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. Então, jogou as palavras, ele é um amontoado de palavras. Mas presta atenção. Olha só, então se eu leio aqui a música, não deu para entender nada, não é isso? Mas eu preciso de ter um conhecimento de mundo. Por que isso? Olha só, quando eu venho aqui no título, aqui tem Águas de Março. E o que é mesmo águas de março? O que são as águas de março? Ah, professora, águas de março são as chuvas, né? Terminando uma estação. E como são as chuvas de março dessa época? São chuvas avassaladoras, são chuvas com enxurradas enormes que saem levando tudo,
né? Então leva pau, leva pedra, leva casa, leva barranco. Então o que ele quis colocar nessa música? Que as águas de março, elas são devastadoras, né? Então, quando eu olho na estrutura só lendo, eu vou falar com você que aqui não tem coerência. Mas quando eu volto lá no título, por que ele escreveu e saber o que são águas de março, aí o texto, a música é coerente. Eu vou falar que ela é coerente. Deu para entender isso aí? O que é a coerência? Outro exemplo aqui, joia. Olha só. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Isso aqui é de Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis foi o mestre da ironia. Então, o que ele usou aqui? Ele foi irônico, né? Ele pôs Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. O que são 15 meses? 15 meses indica tempo, né? 11 contos de réis era a moeda da época. E ele colocou tempo junto com moeda, com dinheiro. Mas o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que a Marcela, né, a companheira dele, o amou enquanto ele tinha dinheiro. Deu para entender por que ele colocou isso? Então, ela o amou enquanto ele tinha dinheiro. Então, ele usou uma ironia. Então, quando eu compreendo o que ele quis me passar, aí eu falo que o texto dele tem coerência. Então, coerência, às vezes, não é só... você precisa de compreender, principalmente em textos literários. Você tem que ler, compreender, para saber se ele tem coerência ou não. Princípios básicos da coerência textual. Então, eu já até falei um pouquinho, né? Para o princípio básico e o principal é o princípio da não contradição. Um texto deve apresentar ideias lógicas que não se contradizem. E se você contradizer, você perde muito ponto na sua redação no Enem. Por quê? Eu nunca posso colocar sobre um assunto lá no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo eu contradizer a minha ideia. Então, por isso, quando eu estou escrevendo um texto que é de um assunto, que é do meu conhecimento, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou dar uma sequência de ideias. Quando eu não entendo do assunto, eu não conheço, fica muito mais fácil de eu contradizer. E isso é um erro muito grave. Olha um exemplo bem simplesinho. Eu viajo muito para o exterior, mas nunca fui para fora do país. Prestou atenção? Se eu viajo muito para o exterior, eu não posso colocar lá no meu texto que eu nunca saí para fora do país. Por quê? Porque para eu ir para o exterior, eu tenho que sair do meu país. Entenderam? Então, aqui teve uma contradição. Eu jamais posso colocar uma ideia dessa na minha redação. Princípio da não tautologia, que eu também já falei com você, só não usei a palavrinha tautologia. Tautologia é o emprego de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia. Um texto coerente precisa transmitir as informações de maneira clara e quando há o vício de linguagem, que consiste na repetição excessiva de palavras ou termos, a informação pode ser prejudicada. Então, vamos bater na mesma tecla, que é a tecla de repetição de palavras. O nosso vocabulário é vasto, é rico. Eu posso usar palavras sinônimas, eu posso usar os pronomes para substituir, né? Eu nunca devo repetir, porque se eu repetir muitas palavras e muitas expressões, o meu texto fica pobre. Eu estou dando um sinal que eu não conheço o vocabulário. Olha só, eu viajo muito para o exterior e no exterior acabei fazendo muitas descobertas, já que no exterior tem-se mais liberdade para se expressar. Notou como repetiu a palavra exterior 3 vezes e como fica feio o meu período? Por quê? Porque aqui repetiu exterior
3 vezes e eu poderia fazer uma substituição. Eu poderia usar outras palavras para indicar a mesma coisa. A coerência é um dos princípios da interpretabilidade. Isto é, o texto é coerente para as pessoas que conseguem interpretá-lo, atribuir sentido a ele. Por isso, para estabelecer a coerência, são necessários alguns fatores como, presta atenção, conhecimento de mundo, que eu já falei um pouquinho, conhecimento da língua, para eu poder substituir, para eu fazer as retomadas, para eu não repetir as palavras, reconhecimento da intencionalidade do texto, a intenção. A intencionalidade é uma habilidade importantíssima na leitura. Conhecimento de fatores de contextualidade, reconhecimento da intencionalidade, entre outros. Reconhecer a intencionalidade discursiva de um texto significa entender as intenções comunicativas de outro. Muitas vezes, a intenção é justamente expressar o oposto do que está escrito. Então, o que eu falei aqui agora? Você precisa compreender qual é a intenção naquelas palavras, qual a intenção daquele texto, qual é a mensagem que ele quis transmitir. Então, vamos ver um exemplo aqui perfeito. Olha só essa tirinha aqui que o Agar fala. O que tem para o jantar, Helga? Aí ela responde, você pode escolher entre pão e água ou ir jantar fora. Aí ele pensa lá bem sentado. É sempre bom ter uma escolha. Agora pensa comigo, será que a intenção dela, quando ele fala assim, tem pão e água. Pão e água é uma refeição apetitosa, um prato gostoso que dá vontade de comer? Não é, né? Então, o que ela quis dizer? Qual a intenção dela em dizer pão e água? A intenção dela era dizer que não tinha nada para o jantar. E quando ele fala assim, é sempre bom ter uma escolha, ele tinha alguma coisa para escolher? Algum prato para escolher? Não, porque ela falou que não tinha nada. Percebeu o que é a intenção? A intenção dela era justamente o oposto. Então, a gente precisa ver a intencionalidade. E a intencionalidade discursiva é uma habilidade, uma competência importantíssima na leitura. Voltando aqui para ter um alerta, para frisar bem, a contradição é muito grave dentro do texto. Quando o texto promete entregar algo, é preciso que ao final do texto seja entregue. Se no início eu comecei falando sobre a segurança do Brasil e a saúde no Brasil, lá no primeiro parágrafo, no meu segundo parágrafo, no terceiro parágrafo, eu preciso falar sobre esse mesmo tema. E eu não posso falar, por exemplo, de educação. Ah, professora, mas então não posso pôr educação? Posso. Eu posso colocar educação lá na conclusão, se a educação for um recurso para resolver o problema. Entendeu? Então, eu preciso de ter, se eu comecei lá na introdução, eu preciso que as minhas ideias sejam as mesmas, tenha uma progressão de ideias. Então, eu não posso usar a contradição. Perfeito? Então, vamos lá retomar. O que nós vimos? O que é coerência? Coerência tem a ver com a compreensão daquilo que se diz ou escreve. Então, quando você terminar, quando você estiver, isso é uma dica, tá? Quando você estiver escrevendo seu texto, terminou um parágrafo, leia com atenção e veja, as palavras estão no lugar certo? Tem coesão? Eu usei os conectivos certo? É isso que eu quero escrever no meu texto? E aí, a hora que você lê o texto como um todo, você vai perceber, o meu texto está harmonioso? Quem ler o meu texto vai entender o que eu quis escrever? Eu consegui transmitir a minha mensagem? Faça essa pergunta. Se você leu, entendeu, seu texto está coeso e coerente. Gostou? Então, é isso.
Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Espero que daqui para frente você estude mais e escreva o seu texto, um texto coeso e um texto coerente. Um beijo, até a próxima aula.